Sem dúvida, esta é a descoberta mais importante da minha carreira. Ela tem implicações enormes para a compreensão do desenvolvimento da civilização maia. Arqueólogos descobriram uma câmara selada sob uma pirâmide maia contendo 3 corpos com DNA que desafia a evolução. Ocultos em seus genes estavam um código matemático, dados astronômicos e uma radiofrequência. Agora, cientistas encontraram seus descendentes vivos em aldeias remotas portadores do mesmo DNA alterado. Com o pico da atividade solar em 2025, o antigo programa genético está se ativando. O que eles estão se tornando aterroriza a todos os envolvidos, rompendo o selo de obsidiana. O técnico encarou a tela do computador e sentiu um frio na barriga. Ele vinha vasculhando o solo da selva há semanas procurando as coisas de sempre. Talvez uma estrada antiga, talvez os alicerces de uma casa. Mas desta vez era diferente. O laser mostrou algo sem sentido. Havia um vazio sob a terra. Era perfeitamente redondo, com exatamente 7 metros de diâmetro. Estava a 12 metros abaixo de uma antiga pirâmide que já tinha 2.000 anos. A natureza não funciona assim. A água esculpe padrões aleatórios. Terremotos racham a pedra de maneiras irregulares. Mas este círculo era perfeito. Isso era matemática. Isso era planejamento. Alguém construiu isso de propósito. A equipe recebeu ordens para escavar. Levaram 3 semanas para atravessar todas as camadas. Eles atravessaram calcário e argila. Eles abriram caminho através de raízes grossas que resistiam como seres vivos. A 9 metros de profundidade, tudo mudou. O solo transformou-se em argila azul. Essa argila não era da região. Alguém a havia transportado de centenas de quilômetros de distância. Isso era importante porque a argila azul retém a água. Quem construiu essa câmara queria manter algo seco. Queria proteger algo do próprio tempo. Abaixo da argila encontraram pedra. Mas esses não eram blocos maias comuns unidos com argamassa. Eram enormes peças de basalto negro encaixadas tão firmemente que não se conseguia passar papel entre elas. Não havia cimento nem cola. Apenas um trabalho em pedra perfeito como o que se vê no Peru ou no Egito, não no meio de uma selva guatemalteca. Então encontraram a porta. Era uma peça única de pedra polida, sem dobradiças. Sem maçanetas, nada para segurar. A porta estava selada com algum tipo de resina. Ao testá-la, descobriram que era feita de seiva de pinheiro misturada com borracha e enxofre. Basicamente concreto antigo, só que mais resistente. As inscrições na porta estavam todas erradas. Não eram os rostos elaborados e as onças que os maias adoravam esculpir. Em vez disso, havia padrões geométricos, espirais, pontos, linhas. Parecia mais uma placa de circuito de computador do que arte religiosa. O arqueólogo responsável anotou que sua bússola ficou descontrolada perto da pedra. A própria porta era magnética. Aquilo não era apenas uma porta, era um escudo. Precisaram usar serras diamantadas para cortá-lo. Quando a lâmina finalmente o atravessou, ouviu-se um chiado. Ar comprimido jorrou da câmara. Aquele ar estivera aprisionado ali por milhares de anos. A vedação era perfeita. Quando inseriram uma câmera, todos na tenda de comando ficaram em silêncio. O que viram mudaria tudo o que pensávamos saber sobre a história da humanidade. A Câmara dos Três. Quando a imagem da câmera apareceu na tela, ninguém disse nada. As paredes da câmara estavam cobertas por algo estranho. Parecia vidro preto. A equipe descobriu mais tarde que era obsidiana derretida e pulverizada nas paredes. Isso criou uma superfície espelhada que refletia tudo. A sala inteira parecia o interior de um cristal escuro. No centro da câmara, 3 figuras estavam sentadas em plataformas elevadas. Não eram pilhas de ossos como se esperaria de algo tão antigo. Eram corpos de verdade. O ambiente seco e estéril dentro da sala selada os transformara em múmias naturais. Sua pele havia ressecado, mas não se decomposto. Estavam sentados de pernas cruzadas frente a frente, como se estivessem em uma reunião interminável. Os corpos estavam envoltos em tecido que havia se transformado em pó. No instante em que alguém tocava o tecido, ele se desintegrava em nada. Mas as joias permaneceram intactas. Havia peças feitas de jade e ouro. Havia também um metal estranho com um brilho peculiar. Seja lá o que fosse esse metal, ele não havia enferrujado mesmo depois de ficar ali por milhares de anos. Mas a equipe não estava olhando para as joias. Eles estavam olhando fixamente para as cabeças. Os crânios estavam esticados e alongados de uma forma que parecia antinatural. A parte de trás de cada crânio era mais longa do que deveria. Ora, algumas culturas antigas costumavam amarrar a cabeça dos bebês para alterar seu formato. Mas esses crânios eram diferentes. As órbitas oculares eram maiores do que o normal. As linhas da mandíbula eram grossas e fortes. Eles não pareciam humanos com cabeças deformadas.
Pareciam algo completamente diferente. Pareciam um tipo de ser diferente. A equipe imediatamente coletou amostras. Removeram cuidadosamente minúsculos fragmentos de osso e esmalte dentário. Coletaram até poeiras do chão. Tudo foi colocado em recipientes esterilizados. Metade das amostras foi enviada para um laboratório de alta segurança na cidade do México. A outra metade foi para uma universidade nos Estados Unidos. Os cientistas pensavam que estavam apenas datando mais uma descoberta arqueológica. Não faziam ideia de que estavam prestes a descobrir algo que os aterrorizaria. Quando os resultados da datação por carbono chegaram, os primeiros alarmes soaram. O material orgânico na câmara tinha aproximadamente 12.400 anos. Isso a situava no final da Era Plainia, a Era do Gelo. A civilização maia só existiria 9.000 anos depois. Os Olme ainda estavam a 8.000 anos de distância. Esses povos viviam na época em que mamutes lanosos e tigres dentes de sabre ainda caçavam. Eles viveram antes mesmo da agricultura existir. De acordo com todos os livros de história, os humanos daquela época eram simples caçadores-coletores que viviam em cavernas, definitivamente. Não deveriam estar construindo câmaras de vidro seladas com portas magnéticas. A sequência da bomba relógio genética X473. O verdadeiro choque veio quando o geneticista começou a mapear o DNA. O computador exibiu uma mensagem de erro. Não conseguiu sequenciar as cadeias corretamente. A princípio, o cientista pensou que talvez o DNA fosse muito antigo ou estivesse danificado. Mas esse não era o problema. O DNA era muito complexo. A máquina não reconheceu o que estava vendo. Não conseguiu identificar a criatura. O DNA humano é composto por 4 letras básicas. Os cientistas as chamam de A, C, T e G. Essas letras se organizam em padrões que dizem ao seu corpo como construir tudo, como formar olhos, como digerir alimentos, como respirar. Cerca de 98% do nosso DNA costumava ser chamado de DNA lixo. Os cientistas acreditavam que se tratava de material residual inútil de milhões de anos de evolução. Apenas lixo acumulado em nossos genes sem função alguma. Mas nesses 3 organismos, o DNA lixo não era lixo algum. Estava organizado. Os técnicos de laboratório na cidade do México perceberam algo estranho. Havia um padrão se repetindo nas regiões não codificadoras do genoma, em um ser humano normal. Essas partes são aleatórias e desordenadas. Mas nesses casos, a sequência se repetia com perfeita precisão. Era um palíndromo, e isso significa que se lia da mesma forma de trás para frente. Deram a ela o nome de sequência X473. A geneticista principal havia mapeado milhares de genomas antigos ao longo de sua carreira. Ela disse algo em off que chocou a todos. Ela disse que parecia artificial. A natureza é descuidada. A natureza comete erros o tempo todo. Mutações acontecem constantemente. Mas a sequência X473 foi impecável. Ela apareceu nos 3 corpos exatamente da mesma maneira idêntica. Até a última molécula. Isso não acontece na natureza. Mesmo gêmeos idênticos têm pequenas diferenças em seu DNA. Essas 3 pessoas pareciam ter sido fabricadas. Quando a sequência foi analisada por programas de computador especiais, as coisas ficaram ainda mais estranhas. A proporção entre os pares de bases e a distância entre os padrões repetidos correspondiam perfeitamente à chamada sequência de Fibonacci. Essa é a proporção áurea. Essa é a matemática que aparece em todo o universo. Encontra-se em galáxias espirais. Vê-se em furacões. Aparece em sementes de girassol e conchas marinhas. Encontrá-la perfeitamente codificada no DNA não codificante de um humano da era glacial foi como encontrar um código de barras moderno gravado em um osso de dinossauro. Significava que alguém fez isso de propósito. Significava planejamento. As implicações eram aterrorizantes. Se esse DNA foi projetado, quem foi o projetista? Isso aconteceu há 12.000 anos. Os humanos lascavam pedras para fazer lanças. Mal dominávamos o fogo. Certamente não tínhamos tecnologia de edição genética. Então, quem tinha o DNA é um sistema de armazenamento de dados. A equipe decidiu examinar os ossos mais de perto. Realizaram testes para descobrir que tipo de água essas pessoas bebiam e que tipo de comida consumiam. Isso indica aos cientistas onde elas viviam. Os resultados não faziam sentido. Os níveis de isótopos de oxigênio sugeriam que essas pessoas viviam em algum lugar com pressão atmosférica diferente da pressão atmosférica ao nível do mar. Mas também não correspondiam às altas montanhas dos Andes. Não correspondiam a nenhuma região conhecida da Terra daquele período. Mas havia algo ainda mais estranho. A densidade óssea era 40% maior do que a de um humano moderno. Seus esqueletos eram reforçados. Isso é exatamente o que seria necessário para lidar com forças gravitacionais maiores.
ou talvez para pertencer a uma classe guerreira ou operária projetada para suportar estresse físico extremo. Então veio a parte realmente surpreendente. O laboratório descobriu que as amostras de DNA brilhavam. Quando expostas a certas frequências de luz ultravioleta, o próprio DNA começou a emitir luz. Isso é algo encontrado em águas vivas de águas profundas e em certos tipos de fungos. Não se encontra isso em primatas, e definitivamente não se encontra em humanos. Por que alguém criaria um ser humano com DNA fluorescente? A menos que o DNA não fosse apenas biologia, a menos que fosse um dispositivo de armazenamento. Existe uma teoria na ciência marginal de que o DNA pode armazenar informações melhor do que qualquer chip de computador. 1 grama de DNA pode teoricamente armazenar centenas de terabytes de dados. Os pesquisadores começaram a pensar que a sequência X473 não era um gene para a cor dos olhos ou altura. Era um arquivo. Eram dados armazenados em tecido vivo. Eles tentaram lê-lo. Converteram os pares de bases químicas em código binário. Zeros e uns, como na linguagem de computador. O fluxo de informações resultante foi imenso. A maior parte parecia estática sem sentido. Mas escondidas naquela estática havia sequências de números constantes matemáticas, valores que representavam o período orbital de Vênus, a velocidade de rotação da Terra, a distância exata entre a Terra e a Lua. Essas pessoas eram enciclopédias ambulantes. Eram bibliotecas vivas carregando conhecimento astronômico em seu próprio sangue. Foram criadas para preservar informações em tempos de desastre. Lembre-se da data 12.400 anos atrás. Esse foi o período mais recente e seco. O mundo estava acabando. Cometas colidiam com as calotas polares. Inundações devastavam litorais inteiros. Se você soubesse que o fim estava próximo e não pudesse salvar suas cidades ou seus livros onde esconderia seu conhecimento, você o esconderia na única coisa que sobrevive a tudo, a própria vida. Você escreveria seus segredos no código genético dos sobreviventes, os descendentes vivos. A história não terminou com 3 corpos em uma câmara lacrada. A equipe fez o que qualquer bom cientista faria, verificou se essa linhagem genética ainda existia. Eles compararam a sequência X473 com o banco de dados global de DNA humano moderno. Esperavam não encontrar nada. Acreditavam que essa linhagem sanguínea estivesse extinta. Estavam enganados. A busca no banco de dados retornou uma correspondência de baixa probabilidade. Não foi uma correspondência direta, mas sim um eco fraco. Vestígios da sequência X473 apareceram em uma população muito específica e isolada, no interior da península de Yucatán, longe das praias turísticas de Cancún. Existem comunidades que ainda falam os dialetos antigos. São aldeias que os colonizadores espanhóis nunca conquistaram completamente. O terreno é muito acidentado, a selva é muito densa. As pessoas que ali vivem isoladas há séculos. Os antropólogos sempre notaram que esses moradores são diferentes. Eles são conhecidos por sua memória incrível. Há anciãos que conseguem recitar histórias orais que abrangem centenas de anos sem errar uma única palavra. Eles têm uma resistência excepcionalmente alta a infecções virais. Raramente adoecem e possuem regras culturais muito rígidas em relação ao casamento. Eles nunca se casam com forasteiros. Agora os cientistas entendiam o porquê. Uma equipe de campo foi enviada para coletar novas amostras. Eles abordaram os anciãos da aldeia com respeito e disseram que estavam realizando um estudo médico sobre a saúde regional. Quando analisaram as amostras de sangue fresco no laboratório, os resultados confirmaram o impossível. A sequência estava lá. Estava fragmentada e quebrada por milhares de anos de mistura genética. Mas a arquitetura central do X473 ainda estava intacta. Essas pessoas eram os tataranetos dos sobreviventes do Grande Dilúvio. Eles eram os portadores do banco de dados. As entrevistas com os anciãos revelaram um folclore que se encaixava perfeitamente com a ciência. Os anciãos falavam de ancestrais estelares que desceram quando o céu caiu. Diziam que seu sangue era emprestado e que precisavam mantê-lo puro para o retorno. Eles se autodenominavam guardiões do sopro ancestral. Um ancião na casa dos 90 anos aparentava ter 60. Ele contou aos pesquisadores que seus ancestrais receberam um fardo para carregar dentro de si algo que ele desconhecia ser o DNA. Descreveu-o como uma canção no sangue que dorme até que o grande sol a desperte. Isso se conectava diretamente às descobertas médicas. Os pesquisadores descobriram que as células que carregavam essa sequência tinham uma capacidade aumentada de reparar os telômeros. Os telômeros são as estruturas que se projetam nas extremidades dos cromossomos. Eles encurtam com a idade. Quando ficam muito curtos, a pessoa morre. Nesses aldeões, os telômeros se regeneravam mais rápido que o normal.
Eles envelheciam mais lentamente que os humanos comuns. A máquina no pântano. Mas esse dom tinha um preço. Os aldeões sofriam de pesadelos coletivos vívidos. Frequentemente descreviam sonhos com fogo caindo do céu. Viam ondas gigantescas em seus sonhos. Sonhavam com uma cidade de vidro se estilhaçando em pedaços. Os cientistas chamam isso de memória genética. É um conceito controverso, mas sabemos que em animais, traumas podem ser transmitidos geneticamente. Camundongos treinados para temer um determinado cheiro terão filhotes que também temem esse cheiro mesmo sem nunca terem sido treinados. Essas pessoas estavam se lembrando do fim do mundo, ocorrido há 12 mil anos. Mas a parte mais perturbadora não era a memória em si, e sim o que encontraram na selva. Lembram-se da anomalia magnética no primeiro sítio arqueológico. A porta magnetizada que fazia as bússolas girarem. A equipe voltou à selva e ampliou a busca. A cerca de 8 quilômetros da câmara original em uma área pantanosa e inacessível aos moradores locais. A varredura a laser detectou uma segunda anomalia. Desta vez não se tratava de uma pequena câmara, mas sim de um anel. Um enorme círculo perfeito com 90 metros de diâmetro, enterrado a 15 metros de profundidade. A equipe perfurou o solo para coletar uma amostra. Encontraram metal não ouro nem cobre, mas uma liga de titânio vanádio e irídio. O irídio é extremamente raro na Terra, mas é comum em asteroides. Este era um metal da era espacial enterrado na Idade da Pedra, e o metal estava vibrando. Os sensores captaram um zumbido de baixa frequência. Ele pulsava exatamente uma vez a cada 11 minutos. Era como uma batida cardíaca. A equipe instalou equipamentos sensíveis para analisar a frequência. Quando converteram a onda sonora em um padrão digital, pareceu-lhes familiar. Era o inverso da sequência X473. A máquina no pântano emitia um sinal projetado para ser recebido pelo DNA presente no sangue dos aldeões. Era um sistema de chave e fechadura. O DNA era a chave. A máquina era a fechadura. Então, eis a situação: havia uma população humana com um código secreto no sangue. Havia uma enorme máquina antiga enterrada nas proximidades, que emitia um zumbido em uma frequência correspondente a esse código. A máquina estava em modo de espera. O pulso era fraco, mas registros geológicos mostravam que a atividade solar estava aumentando. O campo magnético da Terra estava enfraquecendo. Os pesquisadores acreditavam que a máquina era alimentada por correntes de cúrcuma. Essas são correntes elétricas naturais que percorrem a crosta terrestre. Conforme a Terra mudava e o Sol entrava em uma nova fase de atividade, a máquina poderia estar sendo ligada. O que aconteceria quando o sinal ficasse forte o suficiente, ninguém sabia. Mas todos tinham medo de descobrir o mapa estelar e a Estrada Oca. Entre os artefatos encontrados na primeira câmara havia uma tabuleta feita de pedra azul. Ninguém conseguia identificar que tipo de pedra era. Parecia lápis lazuli, mas era muito mais dura. Nada do que testaram conseguiu riscá-la. Gravado na superfície havia um mapa estelar. Arqueólogos adoram encontrar mapas estelares. Normalmente eles mostram ciclos de colheita ou rastreiam o movimento de Vênus no céu. Mas este mapa era diferente. Mostrava o céu noturno. Mas as posições das estrelas estavam erradas. Estavam deslocadas. Quando os astrônomos inseriram os dados em seus computadores e executaram simulações, eles retrocederam o relógio no tempo. As estrelas na tábua se alinharam perfeitamente com o céu. Visto da América Central exatamente em 10.500 a.C., essa data novamente. O jovem Dus, a época do grande desastre, a época em que o mundo estava acabando. O mapa focava na constelação de Touro. Especificamente destacava o aglomerado estelar de Pléiades. Os maias chamavam esse aglomerado de Sub. Acreditavam que ali viviam seus ancestrais. Mas a tabuleta mostrava algo mais. Havia uma linha conectando nosso sistema solar não a uma estrela, mas a uma área escura de espaço vazio entre as estrelas. Os telescópios modernos conhecem bem essa região. Trata-se de uma densa nuvem molecular, um local onde novas estrelas nascem. Mas a tabuleta a identificava com um glifo que se traduz como Rio Celeste, ou Estrada Oca. Físicos teóricos que analisaram os dados sugeriram algo que parecia ficção científica. Disseram que poderia ser uma ponte de Einstein-Rosen. A maioria das pessoas conhece isso por outro nome. Buraco de Minhoca. As tábuas pareciam ser um mapa de navegação para uma passagem estável pelo espaço-tempo, um atalho pelo universo. Os glifos que circundavam o mapa contavam uma história. Mostravam seres chamados Senhores da Máscara do Duelo descendo do Rio Celeste. Esses seres eram retratados como distintos dos humanos. Eram mais altos, tinham cabeças alongadas, assim como os corpos na câmara. A gravura os mostrava entregando algo aos humanos.
Os artistas antigos representaram sementes de luz. Durante anos, as pessoas pensaram que isso era apenas mitologia. Os humanos adoram histórias sobre deuses que descem do céu e dão presentes. Sempre presumimos que se referiam a milho ou conhecimento agrícola. Mas agora, com as evidências de DNA, as sementes de luz assumiram um significado completamente diferente. Eles não nos davam plantas, não nos ensinavam a cultivar, eles nos davam genética, alteravam nossa biologia, escondiam informações dentro de nós em nível molecular. A história esculpida na pedra descrevia uma guerra nos céus, um fogo que devora a escuridão. Dizia que os senhores vieram aqui para esconder algo precioso, os senhores da máscara dupla. A tábua explicava que os senhores não podiam permanecer na Terra. O planeta era pesado demais para eles. O ar era denso demais. Seus corpos não eram feitos para este mundo. Então, eles fizeram uma escolha. Deixaram seu tesouro dentro daquilo que a tábua chamava de vasos de barro. Isso significava nós humanos. Eles nos usaram como recipientes vivos. Isso mudou tudo sobre a teoria dos antigos astronautas. Por anos, as pessoas disseram que alienígenas vieram à Terra para nos escravizar. Disseram que nos fizeram minerar ouro ou construir pirâmides. Mas essa evidência sugeria algo completamente diferente. Eles não vieram aqui para nos usar como trabalhadores. Vieram aqui para nos usar como um cofre. Somos o disco de backup de uma civilização que talvez estivesse perdendo uma guerra. Eles armazenaram seu conhecimento mais importante em nosso DNA e depois foram embora. A tábua terminou com o que parecia uma profecia, ou talvez fosse apenas um cronograma. Falava do ciclo dos 13 Bactunes. Este é um ciclo do calendário maia que terminou em 2012. Muitas pessoas pensaram que o mundo acabaria naquele ano. Não. Mas a tábua também mencionava outra coisa. Falava sobre a Era do Despertar. Dizia que essa era começaria quando as manchas solares sangrassem, agora em 2025. Os cientistas dizem que estamos entrando em um máximo solar. Este é um período em que o Sol se torna extremamente ativo. Ele emite enormes erupções solares, cria tempestades magnéticas gigantescas. Especialistas preveem que este máximo solar será um dos mais intensos da história registrada. O Sol está despertando e quando o Sol desperta, outras coisas também podem despertar. A máquina no pântano está zumbindo mais alto. Os descendentes nas aldeias das terras altas têm tido pesadelos piores. Os anciãos dizem que os sonhos estão mais vívidos, agora mais reais. Eles dizem que podem sentir algo se formando, algo chegando. Descrevem isso como uma pressão no sangue, uma vibração que não conseguem explicar. Os últimos testes de laboratório revelaram algo que assustou os cientistas. Eles expuseram amostras da sequência X473 à radiação solar simulada. Queriam observar o que aconteceria em condições semelhantes a um máximo solar. A sequência começou a se desdobrar, começou a se ativar, começou a produzir proteínas nunca antes vistas na biologia humana. Novas proteínas desconhecidas, proteínas que não existem na natureza. Os pesquisadores não sabiam o que essas proteínas fariam. Não sabiam se seriam perigosas ou benéficas. Mas uma coisa era clara, o DNA não estava apenas armazenando informações. Estava à espera, aguardando um sinal, aguardando as condições ideais, aguardando que o Sol atingisse um certo nível de atividade. E quando isso acontecesse, desencadearia algo dentro das pessoas que o carregavam. Uma mudança, uma transformação, algo escrito em seus genes há 12 mil anos, finalmente pronto para se ativar. A Câmara Amazônica e os Filhos do Retorno. No coração do setor mais remoto da floresta amazônica existe uma coordenada que não consta em nenhum mapa público. Os pilotos que sobrevoam a área são instruídos a contorná-la. Os moradores locais se recusaram a falar sobre o assunto. Durante décadas, os satélites que sobrevoavam esse local específico não mostravam nada além de árvores, apenas uma densa cobertura verde, apenas selva. Mas há 3 meses, uma varredura a laser acidental cortou as folhas e revelou algo impossível. Era um quadrado geométrico perfeito enterrado a 18 metros de profundidade. A equipe que entrou no local esperava encontrar talvez ruínas de um antigo templo ou cerâmica. O que encontraram foi uma câmara selada. E dentro dessa câmara estavam 7 corpos. Assim como na primeira descoberta, não se tratava de esqueletos. Eles estavam perfeitamente preservados. Pareciam estar dormindo, mas não eram como os humanos modernos. Eram mais altos. Seus crânios eram 30% maiores que a cabeça de um humano normal. E quando os médicos de campo tentaram coletar amostras de tecido, as agulhas não penetravam a pele. A pele era muito resistente. Precisaram usar brocas com ponta de diamante só para conseguir uma gota de sangue. Quando analisaram o DNA, os resultados indicaram que ele havia sido editado.
O DNA estava limpo, era eficiente. Era otimizado como um código de computador escrito por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E escondido nas regiões sem código binário, havia zeros e uns reais inscritos no tecido biológico de um ser humano da era glacial, quando os especialistas traduziram a sequência. Não se tratava de poesia ou orações. Era uma radiofrequência a um sinal específico. A 3 quilômetros a leste da câmara enterrada sob um enorme pântano encontraram a fonte. Era uma máquina em forma de lágrima aproximadamente do tamanho de um ônibus escolar. Era feita de uma liga de titânio que a ciência moderna não consegue replicar. Não tinha rebites, nem marcas de solda. Parecia ter sido cultivada em vez de construída, e estava ativa. A máquina emitia um pulso, uma batida cardíaca, e a frequência correspondia perfeitamente ao código binário do DNA. A máquina era um transmissor, o DNA era um receptor. Essas pessoas na Câmara não eram apenas governantes ou sacerdotes. Elas eram tecnologia. Eram dispositivos orgânicos projetados para interagir com essa máquina. Mas havia mais. Vivendo na zona de exclusão ao redor do sítio arqueológico havia uma tribo. Eles não tinham nome nos registros modernos. Evitavam qualquer contato com estranhos. Quando os pesquisadores finalmente conseguiram uma amostra de cabelo de um de seus acampamentos, o laboratório ficou em silêncio. Essas pessoas compartilhavam os mesmos marcadores genéticos dos indivíduos adormecidos na Câmara. Eram descendentes. Por 12 mil anos eles se reproduziram e transmitiram esse código mantendo a linhagem pura ao despertar. A tribo se autodenominava os Filhos do Retorno. Sua história oral contava que foram deixados para trás para vigiar a semente metálica até que os pais celestiais retornassem para a colheita. Eles viviam perto da máquina por um motivo. Estavam aguardando, ou talvez estivessem esperando que ela despertasse completamente. Dentro da câmara selada, o teto tinha um mapa estelar esculpido. A imagem mostrava o céu como era há 12.500 anos. Havia uma linha brilhante apontando diretamente para um corredor escuro na constelação de Touro, o mesmo lugar que obcecava os maias. A mesma região que toda a sua civilização acompanhava no céu noturno. Agora o Sol está atingindo o pico de sua atividade. As tempestades solares estão aumentando. O campo magnético da Terra está enfraquecendo. E a máquina na Amazônia está respondendo. Seu pulso está ficando mais rápido, mais forte. Os descendentes têm sonhos intensos todas as noites. Dizem que sentem algo mudando dentro deles, uma pressão aumentando em seu sangue. Em laboratório, cientistas expuseram amostras do DNA modificado à radiação solar. A sequência começou a se desdobrar. Começou a produzir proteínas nunca antes vistas na biologia humana, compostos desconhecidos química estranha. O DNA não era apenas um repositório de informações. Era um programa esperando para ser executado, um interruptor biológico pronto para ser acionado. Não estamos apenas observando a história antiga. Estamos testemunhando algo despertar após 12 mil anos de sono. O mapa estelar não indica de onde vieram, indica para onde foram. E as máquinas enterradas na selva não são relíquias, são faróis. O governo classificou as coordenadas de ambos os locais. Os cientistas envolvidos no projeto foram instruídos a manter silêncio, mas a pergunta permanece. Os humanos foram criados como um dispositivo de armazenamento para uma raça alienígena. E o que acontece quando o despertador finalmente toca, talvez estejamos prestes a descobrir. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.